obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Pilatos então disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Não encontro neste homem nenhum crime. Porém eles insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este. Porém, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com roupas vistosas e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse o agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei dele nenhum crime de que acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos, Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou a Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim.
Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagre e diziam: Se és rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Vocês já perceberam que até agora, desde quando começou a celebração lá fora, a entrada, a procissão de entrada simbolizando, significando Jesus entrando em Jerusalém. Depois as leituras que nós ouvimos de Isaías e da carta de Paulo, e também o Salmo, e agora a proclamação da paixão e da morte de Jesus. Vocês perceberam que o texto principal, o que fica assim destacado sem dúvida nenhuma,
É essa leitura que nós acabamos de ouvir. É o Evangelho. O Evangelho que fala dos últimos momentos de Jesus. Eu vou destacar aqui 3 pontos, de maneira simples e rápida, que as leituras e o Salmo nos fazem entender o que se passa no Evangelho, quais são as motivações de Jesus. É como se nós pudéssemos perguntar assim para Jesus: Jesus, o que tinha no seu coração para passar por tudo isso? O que o Senhor sentiu? Por quê? Fala para a gente, o que está aí na sua alma, no seu coração? Por que tudo isso, Jesus? O que motivava? O que o levou a passar por tudo isso? A enfrentar tudo isso? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender, e a segunda leitura faz a gente compreender, é o seguinte: Jesus, Ele sacrificou-se a si mesmo. Ele havia dito: olha, ninguém tira a minha vida, ninguém. Ou seja, ninguém tem o poder sobre mim. Ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida, eu me sacrifico. E ainda mais, a segunda leitura faz a gente compreender que Jesus tinha sim o poder divino nele. Ora, ele curava as pessoas, ele fazia milagres, ele dava ordem à natureza e a natureza obedecia. A palavra dele era com uma autoridade que só ele tinha, e o que ele falava acontecia. Mas agora ele não usa desse poder para beneficiar-se. Ele não usa do poder divino. É como se ele falasse assim: sabe minha gente, eu tenho sim o poder divino, eu sou Deus, eu posso me livrar de tudo isso, num piscar de olhos. Talvez ele até falaria: se eu chamar aqui uma legião de anjos para me levar embora agora, eu faço. Eu tenho poder para me livrar disso agora, mas eu não quero isso. Então eu deixo o meu poder divino de lado, a minha divindade do lado. Eu vou me despojar. Eu vou ocupar aqui o lugar de um humilde. Eu renuncio os poderes que eu tenho de Deus que eu sou. Então eu entrego a minha vida, eu sacrifico a minha vida. Por quê? Porque eu quero isso. Eu quero continuar sendo fiel ao Pai. Eu quero continuar fazendo o plano do Pai para a salvação da humanidade. Na nossa vida cristã também, muitas vezes, aliás, é uma característica assim de todos os cristãos, tem que ser de todos os cristãos, dos que seguem Jesus, sacrificar-se para ajudar os outros. Não é assim a nossa vida? Você não se sacrifica pela sua família? Você não se sacrifica pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais? Você não se sacrifica também na comunidade, oferecendo tempo seu, os dons seus, tudo aquilo que Deus te deu, você quer partilhar? Você não se sacrifica se colocando a serviço dos outros? Essa é uma característica fundamental, uma marca registrada de quem é de Jesus. Outro ponto, o segundo ponto, que faz a gente compreender bem o Evangelho, ainda perguntando para Jesus assim: Jesus, o que o Senhor tinha no coração, que dava força para o Senhor, que fez o Senhor passar por essa humilhação toda, como se o Senhor fosse o maior criminoso da face da terra, e o Senhor ficou ali, sabe, na humildade, na entrega, no sacrifício de si mesmo? Jesus responderia, partindo das leituras que nós ouvimos, Jesus responderia assim: é porque eu amo. É porque eu amo meu Pai. Eu amo meu Pai. E é porque eu amo cada um de vocês. É o amor que está aqui dentro de mim, que é maior que tudo, é mais forte que tudo.
e nada vai roubar de mim esse amor que eu trago no peito, que eu sinto pelo Pai e sinto pelas pessoas. É o amor, gente. Então não é o sangue de Cristo que nos salvou, é o amor de Cristo que nos salvou, porque para Ele amar até o fim, Ele teve que derramar o sangue. O sangue então foi necessário ser derramado para que Ele fosse fiel ao seu ideal de amar o Pai até o fim e de nos salvar a todos. É por amor ao Pai e por amor de você. A gente pode dizer hoje, como São Paulo dizia, Ele me amou e por mim se entregou. E a terceira coisa, humildade. É impressionante, eu sempre fico impactado com tanta humildade de Jesus. Tanta humildade. Ele passa por humilhações tão profundas, tão sérias, tão doloridas, e Ele continua ali na humildade dele. Não parte para o confronto, não fica se defendendo, não fica expondo as suas razões. Escolhe um caminho de humildade que é algo impressionante. Deus é humilde. Jesus, nosso Senhor, é humilde. E aceita ser humilhado, aceita ser maltratado, aceita ser injustiçado. Mas lá no fundo ele sabe que tem alguém do lado dele e que a justiça se fará presente no momento certo. É Deus, é o Pai. A humildade. Essa leitura da paixão tem que tocar o nosso coração e fazer com que nós compreendamos também que a humildade tem que ser buscada por nós o tempo todo. É a mãe de todas as outras virtudes. A humildade em reconhecer, eu dependo de Deus. É a humildade em reconhecer, eu erro, eu sou pecador, eu não sou melhor que os outros. É a humildade em reconhecer que a palavra de Deus é que me sustenta, e não o meu dinheiro, e não o meu carro, não a minha casa, não o sucesso, não as coisas desse mundo. É reconhecer isso humildemente. É pedir perdão quando a gente erra, é aceitar o pedido de perdão de alguém que errou conosco. É saber o tempo todo que se temos algum dom, foi Deus que nos deu, não é conquista nossa, Deus nos deu, a gente não tinha, a gente nem existia. Nós ganhamos tudo de Deus. Então a gente coloca os dons a serviço, mas sempre com humildade, sempre com humildade. Então seja também para nós, nesse domingo de Ramos, a santa humildade, uma virtude que tem que ser buscada hoje e sempre. Então, sacrifício de si mesmo, amor ao Pai e a todos nós, e humildade. Aprendamos isso de Jesus nesse domingo de Ramos e sejamos cada vez mais fiel a Ele. Nós somos esse povo que lá no Evangelho, quando abençoamos os ramos, a gente grita, Hosana, Hosana, Jesus é o Senhor da minha vida, louvado seja para sempre, glorificado seja, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Nós somos esse povo. E não passa muito tempo, num outro momento, a gente é o mesmo povo que grita, crucifica-o, 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 para nos mostrar que nós erramos e acertamos, e não somos melhores que os outros, e que esta Semana Santa seja para mim, para você, para todos nós, um momento, um tempo forte, em que a gente deixe Deus nos converter mais. Cada pecado que a gente faz, cada coisa errada, cada infidelidade, entendeu? Que a gente se arrependa profundamente, e a gente fala assim, eu quero ser melhor, eu quero ser um pai melhor, um cristão melhor, uma mãe melhor, um padre melhor, um leigo melhor, eu quero, eu preciso, aliás, eu estou me preparando para me encontrar com Deus um dia, eu tenho que ser melhor a cada dia, reconhecer meus erros, trabalhar em mim as coisas que têm que ser transformadas, mudadas, deixadas de lado, eu tenho que ser melhor.
É isso que eu peço para mim, peço para você, para todos nós nesta Semana Santa. Amém.